Sejam bem-vindos ao canal Vinha do Cordeiro. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de Lucas 10, versículo 25 em diante. É a chamada parábola do bom samaritano. Versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o. Então está falando de Jesus e dizendo-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, sabendo da pergunta capciosa que aquele mestre estava fazendo, qual era a intenção do coração dele, porque Deus olha para o nosso coração, sabendo que o intuito dele era achar um erro em Jesus, algum erro no Senhor Jesus, e jogar a opinião pública contra ele, fazendo ali com que Jesus parecesse diante das pessoas um falso mestre, um mestre ali que não tinha o conhecimento da palavra de Deus. Jesus não olhou para a maldade do coração daquele homem, e aí Jesus respondeu para ele, porque tinha uma lição ali a ser ensinada para todos os que estavam presentes. Então Jesus ele disse assim: que está escrito na lei? Como lês? Versículo 27. E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Então Jesus, ele já mostrou para aquele homem, já revelou para ele o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, já que ele estava vivendo ali uma vida religiosa, que ele não estava adorando a Deus com o seu coração, e sim somente com os seus lábios. E ele precisava realmente declarar o senhorio do Senhor Deus na vida dele e observar os seus preceitos e mandamentos para os praticar na sua plenitude. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, essa era uma das características dos fariseus, a de justificar-se a si mesmo, como forma ali de provar para as pessoas que eles eram homens de Deus. Eles se escondiam atrás da religiosidade, da observância da lei na vida das pessoas, o que as pessoas faziam, se estavam ou não de acordo com a lei. E eles eram homens que ficavam apontando ali para as pessoas seus erros, suas falhas, escondendo o que eles realmente tinham no seu coração. E aí ele disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus respondendo disse-lhes, versículo 30, Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, o Senhor Jesus ele está nos dizendo, nos ensinando a respeito das escolhas que nós fazemos para a nossa vida espiritual. Então ele está falando aqui a respeito do caminho estreito e da porta estreita. Ele está falando do caminho largo e da porta larga. Ele está falando do caminho estreito que leva à salvação, e esse caminho é o próprio Senhor Jesus. E ele está falando do caminho largo ali, que é o caminho que conduz ali à perdição eterna. Então Jesus ele está ensinando ali, o mestre fariseu, que as escolhas que nós fazemos é que vão ali definir se nós trilharemos o caminho da salvação ou o caminho da perdição. No livro de Provérbios 14, versículo 12, fala exatamente sobre as escolhas desses caminhos que o Senhor Jesus está falando ali. Então diz assim, Provérbios 14, versículo 12, Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Trazendo para a nossa vida espiritual, existem pessoas que elas escolhem caminhos que são ali caminhos tortuosos, caminhos que levam para a direita, para a esquerda,
caminhos que permitem que elas retornem ao início, né? Que elas vivam ali um círculo vicioso, caminhos que lhes dão prazer, que lhes dão alegria, caminhos que falam a elas exatamente aquilo que elas querem ouvir, que agrada ao coração delas, e elas não conseguem perceber ali, né, que lá na frente existe uma cilada, existe uma armadilha, existe um engano, existe um engodo de Satanás, com o intuito ali de levá-las, né, para o seu reino e fazer com que elas se tornem presa dele, não dando ali oportunidade mais para elas de serem alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Esses salteadores, né, eles simbolizam para nós Satanás e seus demônios. Então, o que eles querem? Matar, roubar e destruir. Eles querem entrar na casa, na família, no casamento, querem entrar nos filhos, na vida familiar, eles querem entrar na vida financeira, na vida profissional. Eles querem causar destruição total, né? Eles querem deixar a família quebrada, eles querem deixar o casamento quebrado, eles querem destruir tudo o que estiver à frente deles. É o que aconteceu ali, né, com aquele endemoniado lá, gadareno, né, que ele vivia nos sepulcros, já não tinha mais vida, estava totalmente cegado, tomado ali pelos demônios, estava com a vida destruída. Versículo 31. E ocasionalmente, né, Jesus está falando, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Esse sacerdote a qual o Senhor Jesus faz referência, ele simboliza ali a hipocrisia religiosa de Israel, as autoridades judaicas, os doutores da lei, os mestres, os rabinos, os sacerdotes. Então eles pregavam ali o amor de Deus, eles pregavam a bondade de Deus, mas no seu coração estava longe de fazer a vontade de Deus. Versículo 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Então, né, o levita, né, que é na verdade o mordomo, né, que cuida ali do templo do Senhor, que prepara ali o templo para as cerimônias, que prepara o louvor para adorar a Deus, o levita também estava ali louvando a Deus, trabalhando para Deus, mas somente com os seus lábios. Mas o seu coração estava ali endurecido pela religiosidade, e ele também passou de largo. E aí, trazendo para os nossos dias atuais, né, o que o Senhor Jesus está nos ensinando, que Ele é o Senhor e nós somos os servos. Então não importa se nós somos anciãos na igreja, se nós somos bispos, se nós somos pastores, se nós somos missionários, se nós somos ministros, se nós louvamos a Deus. Na verdade, nós temos que praticar os 2 maiores mandamentos que nos foi ordenado pelo Senhor Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Versículo 33, aí Jesus diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Esse samaritano, né, é o próprio Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele está nos ensinando que Deus, ele se importa conosco, que Deus nos ama, que Deus quer sim nos ajudar, quer nos curar, quer nos restaurar, quer nos colocar de pé, quer nos salvar. Então, nós devemos ser imitadores de Cristo, que é o que ele está nos ensinando aqui, porque o próprio Deus sabe todas as coisas. Não conseguimos e nem podemos esconder nada do Senhor Jesus. Versículo 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E aí, né, nós vemos aqui o amor incondicional de Deus, que enviou seu Filho amado para fazer o sacrifício vicário, né, pelos nossos pecados.
que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, que nos redimiu da maldição da lei e que quebrou nas nossas vidas o cativeiro de Satanás. Versículo 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Essa estalagem, e hospedaria, ou hospedeiro, a qual a Bíblia se refere, simboliza para nós a Igreja de Cristo, que é a igreja que acolhe, a igreja que conforta, a igreja que abriga, a igreja que abraça, a igreja que cuida das feridas das pessoas que caíram ali nas mãos dos salteadores, que simboliza para nós ali as forças das trevas. E essas pessoas chegam até a Igreja de Cristo ali totalmente quebradas, totalmente com a vida destruída, e precisam ali ser alimentadas pela Palavra de Deus para poderem ganhar forças e se colocarem de pé para poderem ali receber a vitória que Deus tem para a vida delas. E aí no versículo 36 e 37, Jesus diz assim: Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aí o mestre da lei responde: O que usou de misericórdia para com ele? Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. As palavras do Senhor Jesus sempre falam aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Que essas palavras iluminem nossos caminhos e nos mostrem ali as bênçãos que o Senhor tem para nós.